Olá, alunos, sejam bem-vindos para mais um vídeo de aula de atividade de revisão de língua portuguesa. Vamos lá? Complete as frases com mal com U ou mal com L. Lembram da dica lá do mal com U, mal com L, que a professora fez uma videoaula? O mal com L me lembra aqui, se eu puxar aqui, ó, fica igual a um E, então ele é o contrário de bem. O mal com U, eu faço um risco aqui em cima, fica igual a um O, me lembra bom, né? Então eu substituo aí bem ou bom na frase para aí eu identifico qual das duas palavras tem mais concordância na frase. Vamos ver aqui a primeira, letra A. O aluno não foi bem na avaliação ou não foi bom na avaliação. Fica com mais concordância bem, né? Então eu vou usar o mal com L. O aluno não foi mal na avaliação. Letra B, aquela senhora se sentiu mal, ela se sentiu bem ou ela se sentiu bom? Se sentiu bem, fica com concordância, então eu uso mal com L. Aquele homem foi um bom professor, então mal com U. Naquela empresa tem um bom funcionário, um bem funcionário. Um bom funcionário, mal com U. Questão 2. Leia a história em quadrinhos. Aqui o Cebolinha diz, eu quero um saco de pipoca. E o pipoqueiro diz, e a garotinha? Se referindo a Magali. Ela diz o que sobrar. Então aí o pipoqueiro teve uma reação na letra A. A reação do pipoqueiro foi de alegria. Ele se espantou, ele teve tristeza, ele teve uma emoção. Ele se espantou, né, pelo contexto da história e também pela afeição dele aqui, pelo contexto da história. Ele se espantou porque ela queria o resto da pipoca todinha, né? Letra B. Com relação à história em quadrinhos, podemos dizer que é um texto narrativo, está narrando aí, né? Apresenta uma narrativa que pode conter ou não balões de fala? Tem, né? Tem história em quadrinhos que não tem balões de fala, né? Apenas o desenho nós conseguimos interpretar a história. É um texto opinativo? Não, né? Não tá dando nenhuma opinião aí de algum assunto, né? Algum tema polêmico. É um texto de ficção científica? Não, né? Um texto de ficção científica seria aquela leitura que vocês fizeram do livro Viagem ao Centro na Terra, né? Que é um texto, uma ficção científica. Então, aí, a apresentação apresenta uma narrativa que pode conter ou não balões de fala. Letra C. Na fala do Cebolinha, eu quero um saco de pipoca. Qual o sujeito da frase? O meu verbo aqui é quero, né? O Cebolinha troca o R pelo L, né? Então fica quero, mas aqui eu tenho o verbo. Então, quem que quer um saco de pipoca? Eu, que é o Cebolinha, né? Você não vai colocar aqui sujeito Cebolinha, você vai colocar sujeito eu. Você vai colocar o pronome pessoal. Nas falas dos personagens abaixo, classifica em frase ou oração. O que sobrar, eu tenho aqui um verbo, então eu tenho uma oração. E a garotinha, na fala do pipoqueiro, não tem nenhum verbo, então eu tenho uma frase. Marque a alternativa cujo termo, eu tenho os termos aqui, né, em cada questão, que apresentam um sentido de advérbio de tempo. No fim do dia, acaba a brincadeira e precisamos ir para casa. No fim do dia, eu estou falando de tempo? Sim, né? Eu estou falando de tempo. O maior sonho não é... Não estou me referindo a tempo. No córrego, eu estou me referindo a um lugar. Numa casinha, também um lugar. Então, o termo ainda está aqui que faz o sentido de advérbio de tempo é no fim do dia. Lembrando que advérbio é uma palavra invariável, ou seja, ela não tem masculino nem feminino, né? Que funciona como modificador de um verbo, né? Ele modifica o sentido do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio ou de uma frase. Olha aqui na frase. A frase é ele chegou. Quando eu digo ele chegou, eu não enfatizo nada, né? Mas quando eu digo felizmente, eu modifiquei aí a minha frase, né? Eu consegui dar aí um modo como ele chegou, né? Uma maneira que como ele chegou, né? Então aí eu tenho um advérbio de modo, né? Quando eu digo assim, eu dormi um pouco, ou seja, quando eu falo que eu dormi pouco, eu estou enfatizando aqui o meu verbo, né? Quando eu digo eu só dormi, eu não consigo intensificar aí o que eu estou falando, o meu verbo, né?
quando eu coloco aí o advérbio, pouco, eu consigo modificar aí, né, eu consigo aí dar um sentido para o meu verbo, que aí eu tenho uma intensidade, eu dormi pouco, dormi muito, né, não dormi nada. Então vamos lá. E também tem aqui os tipos de advérbio, né, que é de tempo, de modo, de lugar, de qualidade, afirmo, causa, intensidade, oposição, afirmação, negação, dúvida, aprovação e outros mais aí. Vamos lá. Próximo. 4. Classifica os advérbios destacados nas frases lugar, intensidade, modo e afirmação. Lá. Lá no fundo do mar, que é dó, há sempre vida. Eu tô falando do lugar, né? Lá. Estava muito triste por não poder sair de casa. Aqui eu tenho muito, o advérbio, né, que está aqui intensificando a minha palavra, meu adjetivo triste, então eu tenho de intensidade, eu estou dizendo a intensidade aí da minha tristeza. Certamente eu serei aprovado, eu estou afirmando que eu serei aprovado, então é uma afirmação. Ela estava bem, porém, rapidamente adoeceu. Estou dizendo assim como ela estava, o modo que ela estava, né, que ela estava bem, mas rapidamente adoeceu. Então eu tenho aí um advérbio de modo. Vamos lá? Próxima questão. Fazendo uma revisão aqui de sujeito e predicado, que é também assunto da avaliação. Circule o sujeito e sublinhe o predicado. Quando eu quero identificar o meu sujeito, né, da minha oração, eu faço a pergunta para o verbo. Quem que embeleza os campos? Os cravos brancos. Então, o meu sujeito são os cravos brancos e o que eu falo do meu sujeito é o predicado, embeleza os campos. João andava de bicicleta. Quem andava de bicicleta? João. Então, João é o sujeito e andava de bicicleta, o predicado. Caiu a prateleira da parede. O que é que caiu? A prateleira da parede. O que aconteceu com ela? Ela caiu. Então, caiu é o predicado, que foi o que aconteceu com a prateleira da parede. 5. Indique o sujeito e o predicado nas frases. Letra A. A galinha do vizinho passeia no meu quintal. Quem que passeia no meu quintal? A galinha do vizinho. Então, ela é o sujeito, passeia no meu quintal, predicado. Ela achou um anel na rua. Quem que achou um anel na rua? Ela é o sujeito. E o que eu estou falando do sujeito? Que ela achou um anel na rua, é o predicado. Nós é o sujeito, porque eu faço a pergunta para o verbo. Quem que está atrasado? Nós. E o que eu estou falando dele é que estamos atrasados, então é o predicado. Questão 6. Marque com X apenas as opções que se referem a frases. As frases, ela tem um sentido, né? Ela não é uma oração, pois não possui verbo, né? Aqui eu tenho socorro, com licença, e que rapaz ignorante, eu não tenho nenhum verbo, então eu tenho uma frase. Então vamos aqui, consultório dentário aqui, não tenho nenhum verbo, então é uma frase. Deixe a vergonha de lado, aqui eu tenho o verbo deixe, então é uma oração. Letra C, floricultura, mato verde, não tenho nenhum verbo, tenho uma frase aqui. Final feliz para você, não tenho nenhum verbo, também é uma frase. Boa noite, Cinderela, também é uma frase. Corra que a polícia vem aí, eu tenho um verbo bem aqui, então eu tenho uma oração. 7. Marque um X apenas nas opções que se referem a orações. A oração é uma frase verbal, né? Ou seja, que contém um verbo. O enunciado tem que ter um sentido completo. Pode ter um verbo ou uma locução verbal, né? Como aqui, ó, Camila terminou a leitura do livro. Terminou é o verbo, então eu tenho uma oração. Vamos lá. Aqui, pare e pense, eu tenho dois verbos, tenho duas orações, marco um X. Folha da tarde, o melhor jornal. Aqui eu não tenho nenhum verbo, então não é uma oração. O menino caiu no buraco, eu tenho um verbo aqui, caiu, então eu tenho uma oração. Loteria, trevo da sorte, não tenho nenhum verbo, então não é uma frase, ou é uma frase, não é uma oração. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil, não tenho nenhum verbo. O óculos do vovô caiu e quebrou, então eu tenho aqui duas orações, então marco X.
A galinha magricela foi parar na panela. Foi parar, tem uma locução verbal, então eu tenho uma oração. Vamos para uma última questão. Mãe, eu tenho aqui uma história em quadrinho da Leloca. Mãe, eu e o Júnior estávamos brincando de esconde-esconde e ele se escondeu tão bem que não consigo encontrá-lo. Cedo ou tarde ele aparece, mas mãe, acho que ele se escondeu bem longe. Realmente ele é bom nisso. Você não está entendendo, mãe. Ele entrou na lata de lixo hoje cedo. Então você sabe onde ele está, mas não sei onde o lixeiro, não sei para onde o lixeiro leva a lata de lixo. Então aqui na frase, no primeiro balão, ela diz cedo ou tarde, né? As palavras aí destacadas dão ideia de quê? De tempo, né? Ela está se referindo a um tempo. É correto afirmar, exceto o quê? Hoje e cedo são advérbios de tempo? São. Correto, né? São advérbios de tempo, tá indicando o tempo. Não é advérbio de negação? Sim, tá negando. Não, nunca, jamais, né? Advérbio de negação. Bom é advérbio de intensidade? Não, né? Porque, olha só, bem é porque eu não estou intensificando o bom. Se eu colocasse muito bom, o muito que seria o advérbio, né? De bom, porque o advérbio ele dá intensidade, então bom não é. Bom seria aí um adjetivo, né? Não é um advérbio de intensidade, porque ele dá qualidade, né? Alguém, ele é bom, né? Então é uma qualidade. Na verdade, ele se classificaria como adjetivo. O bem, sim, o bem é um advérbio de modo, porque aí eu estou dizendo como é que a pessoa está. Ela está bem, né? Então eu poderia dizer que bem é um advérbio de modo. Agora, bom não é advérbio de intensidade. Então aí, exceto a errada, seria bom é um advérbio de intensidade, que é a errada, né? Essa aqui, bem, é um advérbio de modo, está correto. Então, gente, a nossa aula foi essa, sobre revisão. Eu espero ter ajudado vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.